Olá, graça e paz a todos. Eu gostaria de fazer esse pequeno vídeo para falar acerca de um assunto rapidamente, de um assunto que tem circulado muito na internet, né? E eu quero usar a palavra de Deus para falar a respeito disso, que é a respeito da ex-pastora Andressa Urach, onde a mesma fala, né, na reportagem aqui, que saiu da igreja, né, que voltou ao seu antigo trabalho. O que eu quero falar? Eu não venho criticar a ação, né, da Andressa, porque Andressa, sei lá como é que chamam ela, mas eu não quero aqui vir fazer crítica, apesar de que cada um escolhe o caminho que quer seguir. Uma certa feita Jesus falou para a multidão, aquela multidão que estava ali ouvindo a sua pregação. Jesus diz assim para a própria multidão: quem quiser me seguir, renuncie-se, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É quem quiser. Quem não quiser, pode voltar à sua vida ou continuar na vida que gosta de viver. Não vemos Cristo impondo a ninguém crer nele. Não vemos Cristo impondo a ninguém que confie na sua palavra, que creia no que ele fala. Mas, para aqueles que querem, precisam crer. Para aqueles que querem, precisam renunciar a si mesmo. Para aqueles que querem seguir Jesus, ser discípulo de Cristo, é preciso abrir mão de tudo. E nem todos querem fazer isso. Nem todos. Tem pessoas que estão indo ao encontro de Jesus, estão indo até Jesus, muitas vezes por causa de uma decepção amorosa, decepção profissional, alguma frustração, alguma doença, e correm para Jesus. E muitas delas alcançam o milagre muitas vezes. Mas muitos que agem dessa forma não vão a Jesus porque creem nele como Salvador e Senhor de suas vidas, mas simplesmente porque eles veem em Deus uma oportunidade de mudar de vida, uma oportunidade para poder prosperar financeiramente e profissionalmente. Então veem Deus e creem nele, o buscam, não por quem é Deus, mas pelo que Deus pode conceder para as suas vidas. Aqui em João, capítulo 8, é um texto que eu tenho refletido bastante, já faz muitos dias, né? Eu acredito que meses aí que eu venho meditando nesse texto, desde quando o próprio Jesus, né, o próprio Deus, ele através do seu Espírito Santo que ilumina a nossa mente, me fez compreender a sua palavra. Depois de tantos anos, né, a gente pegando um texto como esse e pregando, levando as pessoas não cristãs, pregando para as pessoas que estão lá no mundo, a gente fica dizendo, né, e conhecereis a verdade vos libertará. Só que essa passagem, se você analisar o contexto dela, você vai perceber que Jesus falou essas palavras não para toda a multidão, mas falou diretamente para aqueles que creram nele. Jesus não estava falando essas palavras para aqueles, ou seja, para todos que ouviram, mas apenas ou exclusivamente para um pequeno grupo que creu na sua palavra. Então aqueles que creram, ele disse o seguinte, capítulo 8 de João, a partir do verso 30, tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E para esses, veja o que Jesus diz. Então, verso 31, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então essa expressão seguinte agora, Jesus não falou para a multidão. Jesus não se dirigiu a todos que ali estavam, mas unicamente ou exclusivamente para aqueles que creram na sua pregação. Jesus disse assim, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Veja que não basta apenas crermos. Para aqueles que tem pessoas que choram com a pregação, tem pessoas que ficam sensibilizadas com a pregação e pensam que isso basta. Não basta apenas eu crer, eu preciso viver na palavra do Senhor. Eu preciso obedecer o que ele fala. Então Jesus disse assim para aqueles que creram nele, se vocês obedecerem as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E ele segue dizendo o seguinte, peraí só aqui, isso. O verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará.
A libertação não acontece quando a gente chega na igreja, não é quando a gente levanta a mão, não é quando o pastor ora por nós, de forma alguma. A libertação acontece de forma gradual. Isso é com o passar do tempo, porque o que leva-nos a vivermos a verdadeira libertação do pecado não é quando levantamos a mão dizendo que somos crentes, mas sim quando vivemos de fato a experiência de intimidade com Jesus, quando nós conhecemos Jesus. E a gente não conhece Jesus da noite para o dia. É necessário, isso leva tempo, assim como você conhece uma pessoa. Você conhece, vamos lá, se falando de um relacionamento amoroso, tá? Para você confiar na outra pessoa, você precisa construir primeiro um relacionamento, você precisa primeiro, aos poucos, você vai confiando. Com Jesus não é diferente, o nosso relacionamento com Deus, ele é construído aos poucos, a nossa confiança nele vai sendo construída aos poucos, e aos poucos conhecemos Jesus. Não é quando a gente levanta a mão e dizemos que somos crentes, mas sim a partir do momento que nós obedecemos a sua palavra. E quando obedecemos a sua palavra, ele diz: verdadeiramente sereis meus discípulos. Tá? E ele segue dizendo: e conhecereis a verdade. Só conhece Jesus quem é discípulo dele. E só é discípulo de Jesus quem obedece a sua palavra. Tem muita gente dentro da igreja, tem muitos templos cheios. Até mesmo, eu sempre falo assim, estão inchados, templos inchados, tomados por pessoas que não vivem a verdadeira essência do evangelho. Pessoas que estão ali só fazendo número, pessoas que muitas vezes vão porque querem coisas, não porque elas creem de fato em Deus e querem viver segundo a vontade de Deus. Então, quando olhamos e vemos pessoas vivendo desta maneira, essas pessoas não vão viver a libertação. Então Jesus diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então entendamos que quem liberta o ser humano não é normas e regras que são determinadas por lideranças, por líderes evangélicos, líderes cristãos, mas sim, a partir do momento que nós conhecemos a verdade, que é Jesus, então a verdadeira libertação acontece na vida do ser humano. Então Jesus ele segue falando a respeito da escravidão do pecado. E Jesus diz o seguinte: olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aqueles judeus que creram nele, preste atenção, aqueles que ouviram a sua pregação e creram nele, olharam para Jesus e ficaram abismados, mas nós somos descendentes de Abraão. Nós nunca fomos escravos, só que Jesus estava falando do pecado. Para aquelas pessoas que creram na pregação de Jesus, eles pensavam o seguinte, ou por não dizer todos os judeus, que por serem descendentes de Abraão, eles não eram escravos do pecado. Ser descendentes de Abraão já era o suficiente, não importando as práticas do pecado. Mas Jesus deixou claro para aqueles homens que eles eram escravos do pecado. Então Jesus deixou claro dizendo: o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Então Jesus deixou claro dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus estava querendo dizer para aqueles judeus que creram nele era o seguinte, é que o escravo não fica para sempre em casa. O que isso significa? Quem é escravo do pecado, volta para o pecado. Pode observar quantas pessoas que saíram da mídia secular, da área secular, quantas pessoas não vieram para Jesus diante de alguma circunstância, por causa de algum problema, vieram para Jesus. Quantas? Muitas, mas quantas delas permaneceram? Muitas delas saíram. Por quê? Porque continuavam sendo escravas do pecado. Porque de fato não é tempo de crente na igreja que conta, mas a verdadeira experiência com Jesus, a experiência de conhecermos Jesus. Então quando eu olho e vejo pessoas que ficam criticando, eu não tenho nem o que criticar essa mulher, porque simplesmente ela veio, estava lá na igreja, viveu um milagre, foi curada, só que isso não importa, e daí? E daí se ela foi curada? Ela está sendo ingrata. Escutemos uma coisa, precisamos entender uma coisa. Deus não quer que a gente o sirva por interesse. Você está entendendo que Jesus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade? Quem adora o Pai em espírito e em verdade não adora Ele por causa de coisas, não adoram a Ele porque Ele faz alguma coisa, mas o adoram por quem Ele é. Então, quando a gente vê pessoas que hoje chegam na igreja, quantos cantores
que vieram para a igreja acreditando que iriam construir uma fama dentro da igreja, que iriam conseguir arrastar multidões aí, e por não arrastarem, saíram da igreja e voltaram a cantar na mídia secular, na área secular. Por quê? Porque eles esperam, muitos vêm, não vêm por Jesus, não vêm porque amam a Deus, não vêm porque querem, de fato, ser discípulos do Mestre. Porque ser discípulo de Jesus é andar como ele andou, é viver como ele viveu, é caminhar como ele caminhou, é amar como ele amou. Então não adianta a gente querer criticar a Andressa Urach simplesmente porque ela saiu e voltou para o trabalho dela. Não sei qual é o trabalho dela, como é que ela vivia, que nunca me interessei em saber. Mas uma coisa eu deixo claro, que ela viva a vida que ela quiser viver. Ela viva. Se ela está sendo ingrata, a gratidão, meu irmão, não é o fato... Olha, prestemos atenção no seguinte, é o que muitos crentes se enganam, tá? Muitos crentes se enganam com o seguinte, pensam que... eu vou continuar na igreja porque eu sou grata a Deus, porque Deus me deu isso, porque Deus me deu aquilo. Isso não é gratidão não, meu irmão. Isso não é ser grato não. Nós precisamos, eu quero ver se ele não der nada a você. Eu quero ver se Jesus fecha as portas para você que pensa dessa maneira, se você vai continuar servindo a ele. Então você, nem eu, nem ninguém tem que estar criticando Andressa Urach, ou quem quer que seja, que um dia estava na igreja e decidiu sair. Porque são pessoas que não foram libertas de fato, gente. Porque Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem o Filho liberta permanece na casa, mas o escravo do pecado, ele volta. Ele volta para a escravidão. Quem um dia veio para a igreja tentando se esconder, tentando, sabe, buscando em Jesus uma cura, e de repente receberam, e hoje estão saindo, hoje não querem mais saber dele, foi porque não vieram, não foram, não conheceram Jesus. Então que nós venhamos acordar para essa realidade, tá, gente? Para com esse negócio. Para com isso de querer ficar procurando, na verdade, ficar criticando a vida dos outros. Porque fulano foi para a igreja e saiu da igreja. Fulano veio para a igreja e saiu da igreja. E daí? São pessoas que não foram libertas do pecado. Não conheceram Jesus, não foram discípulos de Jesus, porque quem é discípulo de Jesus conhece. E quem o conhece, que é a verdade, e quem o conhece é liberto. Porque Jesus deixa claro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos aqueles que vivem em obediência à palavra de Deus e conhecem Jesus, eles são libertos. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. João 8, a partir do 30. Eu prefiro ficar com a palavra do que ficar com o achismo dos outros. Então não vamos ficar por aí criticando A e B, porque escolheram sair da igreja, porque olharam um dia... por isso que eu digo, sabe qual é o mal de muitas pessoas? É porque vão para a igreja e ficam olhando para os homens. Ficam olhando para o ser humano. Vem para a igreja toda, qualquer um, tem seus problemas, tem seus defeitos. Aí chegam na igreja, aí quando caem em dificuldades, né, quando passa por alguma situação, porque não enriqueceu, porque não, a igreja não é aquilo que ele esperava. É esse onde está o problema. O problema é que as pessoas, quando as pessoas vão atrás de Jesus, vão ao encontro de Jesus, vão em busca de Jesus, elas não sofrem decepções, mas quando vão para a religião, quando olham para a religião, quando olham, por exemplo, vão para a igreja evangélica, porque a igreja evangélica é a mais santa, aí você chega lá e você percebe que lá o que no fato é um monte de gente que vive muitas vezes de maneira errada. Então, por causa daqueles que andam por aí fazendo coisa errada, todos pagam. Por isso que uma coisa eu aprendi, é ensinar as pessoas a irem buscar Jesus, não buscar placa de igreja. Buscar Jesus, não a religião. Porque Jesus liberta, Jesus transforma. Agora, uma pessoa que diz que serve a Jesus, que é discípulo de Jesus e vive na prática do pecado, está enganando-se a si mesmo. Ele está se enganando. Por quê? Porque quem é discípulo de Jesus, quem diz que segue a Jesus, quem diz que tem a Jesus, não vai ficar na prática do pecado. Amém? Então que Deus continue nos ajudando e vamos sair desse caminho aí de estarmos fazendo crítica da vida dos outros, porque isso aí não edifica ninguém. E cada um vai prestar conta de si. Tá? A gente sai pregando, a gente precisa pregar a verdade, viver a verdade. Porque só a verdade é que liberta. Amém? Que Deus continue vos abençoando em tudo, em nome de Jesus.